Bom dia, meus irmãos, tudo bem? Eu quero com vocês nesta manhã, nosso último dia do ano de 2020, um ano marcado por muitos acontecimentos e acontecimentos por uns marcado pela tristeza, pela turbulência, outros destacando aquilo que de positivo aconteceu, no sentido de aprender a reagir diante também das circunstâncias difíceis. Enfim, um ano que para cada um de nós vai deixar marcado alguma coisa. Domingo, na nossa meditação na igreja, eu até usei uma frase que tenho usado muito, que um ano o qual todos queremos esquecer, mas que ninguém vai esquecer. Mas o que é interessante, o que é importante, é saber que estamos aqui ainda. É saber que enfrentamos essas lutas e Deus nos sustentou. E eu quero compartilhar com vocês exatamente Filipenses, no capítulo 4, e tem alguns aspectos ali no capítulo, mas eu quero ressaltar apenas o versículo 13, Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. E diferentemente das interpretações que muitos dão para esse versículo, que usam esse versículo até mesmo para buscar, conseguir coisas, bênçãos, desejos próprios. Na realidade, não é bem esse o significado desse versículo, mas muito pelo contrário. É só nós lermos com bastante atenção, a começar pela própria apresentação da carta. É uma carta onde Paulo escreveu na cadeia. Eu fiz até um breve resumo aqui, não é? Onde temos a cidade de Filipos, que era uma cidade que ficava na província romana da Macedônia, região onde hoje faz parte da Grécia. A igreja de Filipos foi a princípio uma igreja fundada na Europa por Paulo. Na verdade, ela foi a primeira igreja formada por Paulo na sua segunda viagem missionária lá em Atos 16. Depois, mais tarde, anos mais tarde, quando Paulo estava preso, estava na cadeia, é só você olhar o capítulo 1, verso 7, onde Paulo fala que estava em cadeias. Então Paulo escreve essa epístola aos Filipenses, até mesmo porque ele havia recebido notícias de que havia alguns problemas na igreja, haviam contendas, mas problemas sérios entre eles, e que então também entre esses problemas havia ensinos falsos, bíblicos, não é? Haviam falsos profetas que estavam falando coisas que não condiziam com a Escritura, líderes que não estavam se comportando bem, havia algum problema doutrinário sério, mas também Paulo recorda dessa igreja como uma igreja que o amava muito, uma igreja que, ao mesmo tempo, com todos esses problemas, mas que ele tinha um profundo senso de agradecimento. Era grato à igreja porque ele recebia a ajuda deles. No texto que
nós citamos, capítulo 4, ele vai mesmo colocar do cuidado que essa igreja teve com ele, de donativos que mandaram a ele, não uma vez só, mas até 2 vezes. Então ele, grato pela igreja, ele escreve também para a igreja, exatamente por causa dessa gratidão e querendo ajudar para que a igreja possa ter condutas dignas de um discípulo de Jesus. E ele, reconhecendo então o que a igreja havia feito por ele exorta, por exemplo, como se você olhar lá acima no texto, no capítulo 4, começando, não é? Pode ver que ele cita lá no verso 2, roga a Evódia e a Sinti que elas pensassem concordemente, não é? E ele também cita de uma maneira constante na epístola, como no verso 4, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. Quem sabe ele está até chamando a atenção deles nesse sentido, e porque falta de alegria levava até mesmo aos desentendimentos. Quando as pessoas são alegres, raramente elas se desentendem, pode ver, né? As pessoas relevam as situações, elas não deturpam, não interpretam de maneira distorcida, né? As pessoas alegres, elas tendem sempre a ver a vida de uma maneira diferente. E Paulo também coloca no verso 6 acerca da ansiedade, que eles não andassem ansiosos por nada, mas que colocassem diante de Deus, né, as petições, né, por oração, por súplicas, com ações de graças. E aí ele fala que, uma vez fazendo isso, a paz de Deus, que excedia todo entendimento, encheria o coração deles, né? E verso 8, ele coloca, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, que fosse isso que ocupasse o coração, ou melhor, o pensamento deles. Eu estou colocando isso para que a gente possa entender o que isso tem a ver com o verso 13, porque ele, na realidade, vai citar um pouco antes também, que aprendeu a viver contente em qualquer circunstância. Ele vai colocar que passou por tribulação, ele passou por fome, ele passou por humilhação. Se você ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios, você vai ver o quanto esse Paulo passou de dificuldade, surrado, fome, nudez, né? Enfim, ele aqui quer exortar a igreja e pedir para a igreja pensar da melhor maneira, como alguém que já tinha tido experiências bastante duras, bastante difíceis, mas que isso não poderia abalar a fé deles, isso não deveria tirar-lhes a alegria, isso não poderia criar dissensões entre eles. Quando olhamos para isso, essa expressão tudo posso naquele que me fortalece, que muitas vezes é interpretado de uma maneira errada, uma maneira de as pessoas acharem que podem fazer todas as coisas, que elas têm poder para isso, e na realidade o que o texto quer nos ensinar é que ele podia todas as coisas no sentido de sofrimentos, ele podia passar por todas as tribulações, sofrimentos, dificuldades, perseguições, mas ele tinha alguém que o fortalecia, que nós sabemos que era Jesus. Por isso ele diz, tudo posso naquele que me fortalece, e é Jesus que fortalecia ele. Tanto é que você pode olhar o verso 14, que ele diz lá, todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E aí ele está colocando aqui que a igreja de Filipos o assistiu nas tribulações. Então eles sabiam das tribulações de Paulo.
E Paulo então está aqui exortando eles que eles poderiam passar por qualquer situação, mas que poderiam passar bem por elas, porque se fosse Jesus que os fortalecia, não teria o porquê deles se abalarem. Serve para nós também hoje. Passamos por muitas situações esse ano, óbvio que muita gente passou por situações muito piores do que as nossas, quem sabe situações piores do que você que está me ouvindo, mas muitos dos que estão me ouvindo aqui talvez tenham passado também por situações difíceis, até de perdas de entes queridos, né? Outras tantas maneiras ou formas de tribulação. Mas a ideia aqui é fortalecer a fé em Jesus, porque tudo posso passar naquele que me fortalece. Podemos passar qualquer dificuldade, passar por elas, porque Jesus nos fortalece. Esse é um final de ano que, na verdade, nós temos que ter como expectativa não ocorrer situações ruins no ano vindouro, não deixar de acontecer problemas, mas entrar com a expectativa de que, diante de qualquer coisa que possa acontecer, eu passarei, eu suportarei, porque Jesus vai me fortalecer. Essa é a ideia para o cristianismo desde o começo. Se você recorda um pouco, no começo da igreja cristã, as dificuldades, você vê lá o livro do Apocalipse, quando narra, ano 90, 95 depois de Cristo, a igreja passando por perseguições, pessoas sendo mortas, queimadas, por causa do Evangelho. E é por isso então que nós temos que olhar à luz da palavra de Deus e entender que, se Ele nos fortalece, eu terei condições de passar por qualquer provação, por qualquer dificuldade, por qualquer tribulação. Nós não passamos ou transpomos obstáculos por nós mesmos. Há coisas que requerem, claro, as nossas habilidades, mas nós sabemos que em tudo é Deus que nos concede a força, a sabedoria, é Deus que nos prova até mesmo nas dificuldades, nos problemas. É muito comum ouvirmos pessoas serem provadas e testadas nos momentos difíceis. Assim como muitas pessoas testemunham que passaram por situações, por momentos muito difíceis, mas Deus as sustentou. O que eu quero deixar para todos aqui, primeiro é o agradecimento, assim como Paulo agradece à igreja, porque o assistiu em as suas dificuldades, não uma vez, mas duas, porque ela, sabendo das tribulações de Paulo, ela o ajudou, que da mesma maneira que ele então com gratidão ele recorda isso, nós também com gratidão recordemos que durante todo esse ano, diante de tantas dificuldades, lutas, provações, problemas, nós tivemos muitas coisas abençoadoras, fomos abençoados de várias maneiras. Por isso que, indiferentemente dos problemas, das circunstâncias, nós temos que aprender a ter um coração grato. E o coração grato é algo, é um sinal, é uma característica do verdadeiro discípulo de Jesus. Nada pode nos tirar, ou deve nos tirar, esse senso de gratidão, esse espírito grato ao Senhor. Então, agradecer a Deus por tudo. Segundo, é saber que Ele, tanto quanto esteve com você, estará com você também. Estará comigo, estará com todos nós durante o ano. A palavra de Deus diz que Deus está com seus olhos postos sobre todos. E por isso nós não podemos duvidar que Deus estará conosco também no próximo ano. Mas sabendo que muitas coisas poderão acontecer não do jeito que nós queremos. É óbvio que desejamos um feliz ano novo para todos,
desejamos as melhores realizações, os sucessos. Como disse alguém certa vez, devemos desejar o melhor, mas nos preparar para o pior. Devemos querer que realmente tudo aconteça bem, aconteça de maneira diferente, mas temos que estar prontos para enfrentar circunstâncias difíceis. Mas, sobretudo, Ele é que vai nos dar condições de enfrentarmos, nos dar forças para enfrentarmos. Então, meus irmãos, minhas irmãs, você que nos vê nesse momento, pense nisso. Seja grato a Deus. Seja uma pessoa com o coração eternamente grato a Deus. Porque, como diz o Salmo 103, é Ele que nos redime das nossas máculas, dos nossos pecados. Ele nos perdoa. Ele que nos amou de tal maneira que enviou Jesus para morrer na cruz pelos meus e pelos teus pecados. A Escritura diz que a prova do amor de Deus para conosco foi o fato de Ele ter enviado Jesus para morrer na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. Então seja grato a Deus. Não deixe que as circunstâncias te abalem e tire esse espírito grato a Deus. Busque a alegria em Deus. A epístola de Paulo aos Filipenses é algo assim bastante contundente, porque ele estando preso, já tendo passado por situações difíceis e agora estava na cadeia, ele fala: alegrai-vos sempre no Senhor. E em tudo, saibam que Ele vai te fortalecer. Tudo podemos passar por tudo, porque é Ele que nos fortalece. Que nós passemos um ano que vem, um ano que se inicia, realmente na força do Senhor, na força, no poder do Senhor. E a força e o poder do Senhor, elas não são úteis quando nada nos acontece, quando tudo vai bem. A força e o poder do Senhor na nossa vida só tem sentido quando nas dificuldades, nas tribulações, nos problemas, nós as exercitamos e experimentamos realmente que Ele está conosco. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a todos nós. Vou fazer uma oração nesse sentido agora e quero que você que esteja aí também ore comigo. Deus bendito, Deus amado, em nome de Jesus, eu quero te louvar, ó Deus, porque a despeito de tantas lutas, tantas tribulações, mas a Tua palavra nos mostra, Deus, que Tu sempre estarás conosco. Obrigado, meu Deus, pelo ano que se finda neste dia. Obrigado, Deus, por Tua misericórdia. Obrigado, Deus, pelo Teu perdão, pela salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor, que mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas se esvaziou, morreu na cruz por nós. Obrigado, Senhor, e que na Tua salvação encontremos a força para vivermos na tribulação. Obrigado, Senhor, porque sabemos que o Senhor nos fortalece e em todos os momentos que passamos e que ainda vamos passar, sabemos que o Senhor estará conosco. Que o Senhor nos conceda, ó Deus, não um ano só de coisas boas, mas pelo contrário, Deus, diante das adversidades, das tribulações, nos fortaleça para passarmos por elas, de tal maneira que possamos dar o bom testemunho de que o Senhor nos tem dado livramento, de que o Senhor está conosco. Quero colocar todos os meus irmãos, todas as ovelhas, ó Deus, o qual o Senhor nos dá o prazer de estar acompanhando e pastoreando, toda a igreja do Senhor, colocar nas Tuas mãos, Pai. Obrigado pela vida de todos, porque de uma maneira ou outra, Deus, eles têm contribuído no Teu reino, têm sido, ó Deus, solidários para com aqueles que têm necessidades. E por isso, ó Deus, com gratidão, eu quero abençoar essa igreja, abençoar esses irmãos, pedir, ó Deus, que o Senhor os sustente mais um ano, Pai, e que o Senhor lhes conceda
a tua presença benfazeja, santa, poderosa, para que eles possam, nos momentos difíceis, experimentar o quão bom é o Senhor. Obrigado, meu Deus, sustenta a igreja do Senhor, sustenta as nossas vidas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos, a todos vocês, obrigado por mais um ano de paciência também conosco, pelo cuidado, pelo carinho. Nunca deixamos de agradecer a Deus pela vida da igreja, pela vida dos irmãos. Um feliz ano novo a todos, com gratidão pelo ano que se finda e força no Senhor, confiança no Senhor e alegria. Que todos possamos ser conhecidos por um povo que é alegre, mesmo diante da tribulação. Deus abençoe a todos. Amém.